Existem pensamentos que não gritam, não chegam como tempestades. Chegam como neblina, silenciosos, lentos, insistentes. Não te derrubam de repente, te empurram gradualmente para dentro, em direção a um lugar escuro, onde tudo o que você ouve é a sua própria voz, mas distorcida. Uma voz que não conforta, que não encoraja, que não perdoa. Uma voz que repete que você não é suficiente, que tudo vai dar errado, que não há saída. E o problema não é apenas que elas apareçam. O problema é que acreditamos nelas. Pensamentos sombrios têm esse poder, disfarçam-se de verdade. Não precisam de provas, não precisam de lógica. Simplesmente se apresentam como certezas invisíveis. Você sempre vai fracassar. Por que tentar se você já fracassou antes? Ninguém te entende. Você nunca vai mudar. Não importa se nada disso é verdade. Se você sente, você sofre. E é aqui que começa o maior engano. Começamos a pensar que somos nossos pensamentos. Que se temos pensamentos sombrios, é porque somos sombrios. Que se nos sentimos desesperançosos, é porque não há esperança. E assim, a mente se torna uma prisão, e a cela assume a forma de nós mesmos. Mas de onde vêm esses pensamentos? São nossos ou foram plantados em algum momento por alguém, por alguma coisa? E nós simplesmente os deixamos crescer? Às vezes elas nascem de feridas antigas. Palavras que você ouviu quando criança, olhares que te fizeram sentir pequeno, rejeições que você não conseguiu processar. E essas feridas, se não forem curadas, se tornam vozes. Vozes que com o tempo se internalizam, até que você não saiba mais se foi seu pai quem te chamou de inútil ou se foi sua própria mente que se convenceu disso. Outras vezes, elas nascem do medo, medo disfarçado de proteção. A mente nem sempre quer te machucar. Muitas vezes ela quer te proteger, mas não sabe como. Então, inventa cenários dolorosos, catástrofes que talvez nunca aconteçam, mas que mesmo assim te paralisam. Porque se você imaginar o pior, talvez doa menos se acontecer, certo? Essa é a lógica secreta por trás de muitos pensamentos sombrios. Preparar você para a dor sem perceber que você já está sofrendo antecipadamente. E então, vêm os pensamentos que surgem da exaustão. De tanta luta solitária, de tanto dar sem receber, de tanta espera por mudanças que nunca chegam. Quando a alma está esgotada, a mente busca explicações. E às vezes, as únicas que encontra são as mais cruéis. O problema é você. Algo dentro de você está quebrado. Não há mais nada a fazer. A escuridão mental raramente se manifesta como gritos. Ela se infiltra na rotina, no silêncio do ambiente, no olhar perdido no espelho. É aquele pensamento fugaz que cruza sua mente enquanto você prepara o café. É aquela dúvida que se instala pouco antes de dormir. É aquela tristeza indefinida que surge quando tudo está bem por fora. Mas você sabe que algo está faltando por dentro. E nesse momento, quando tudo parece caótico, surge outra pergunta. Onde está Deus em meio a tudo isso? Porque muitos, ao se depararem com esses pensamentos, sentem que Jesus está distante. Como se a sua luz fosse oferecida apenas àqueles que são fortes, puros e espiritualmente certos. Como se ele só se aproximasse daqueles que oram fervorosamente, daqueles que não duvidam, daqueles que têm fé inabalável. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O que a escuridão não quer que você se lembre é que Jesus não espera que você saia dela para falar com você. Ele entra com você. Ele não se escandaliza com seus pensamentos. Ele não se ofende com sua tristeza. Ele não se afasta por causa de suas dúvidas. Pelo contrário, ele se aproxima precisamente quando a mente se torna uma tempestade. Ele fez isso com Pedro quando ele estava afundando. Ele fez isso com Marta quando ela chorava. Ele fez isso com o leproso, o cego, a adúltera, o traidor. Sempre que alguém estava preso em sua própria sombra, Jesus entrava com luz. Mas antes de seguir por esse caminho, há algo que você precisa ouvir de coração aberto. Você não está sozinho em seus pensamentos sombrios. Você não é o único.
E você não é fraco por tê-los. Muitas pessoas, mesmo aquelas que aparentam ser fortes por fora, vivenciam conflitos internos dos quais nunca falam. Porque a escuridão também isola. Ela faz você acreditar que ninguém te entenderia, que ninguém te ouviria, que se você se manifestasse, perderia o respeito, a reputação, a dignidade. Mas tudo isso também é uma mentira disfarçada de verdade. Jesus não andava entre os perfeitos. Ele andava entre os feridos. Ele não buscava templos imaculados, mas corações quebrantados. E o que mais o incomodava não eram os pecadores sinceros, mas os hipócritas que fingiam não precisar de ajuda. Porque a verdade, quando escondida, apodrece, mas quando exposta, começa a curar. Por isso, o primeiro passo para se libertar de pensamentos sombrios não é rejeitá-los, mas sim reconhecê-los. Você não pode curar o que não nomeia. Você não pode mudar o que nega. E você não é menos espiritual por dizer: não estou bem, estou cansado, estou triste. Você está sendo humano. E Jesus ama seres humanos reais, não robôs religiosos que só sabem repetir versículos, mas não confrontam suas almas. A escuridão mental se alimenta do silêncio, da vergonha, da repressão. Mas quando você decide trazê-la à luz, mesmo que seja com uma palavra, uma frase, uma lágrima, algo começa a se quebrar. Ela não tem mais o mesmo poder, não te domina mais com a mesma força, porque você não está mais escondido. E é aí que entra a filosofia de Cristo, não como um sermão, mas como uma verdade viva. Seus pensamentos não definem sua identidade. Sua dor não define seu valor. Sua mente não tem a palavra final. Jesus tem. Ele não te condena por estar em guerra com a tua mente. Ele estende-te a mão. E essa mão nem sempre muda tudo imediatamente, mas faz uma coisa crucial. Lembra-te que existe uma saída que não começa com uma solução mágica, uma frase motivacional ou mesmo uma religião rígida. Começa com um relacionamento, com uma conversa íntima e honesta com aquele que não tem medo da sua escuridão, porque ele já a venceu. E se ele já venceu as trevas, por que deixar que esses pensamentos façam você acreditar no contrário? Às vezes, imaginamos Jesus como uma figura distante, um ser brilhante, puro, exaltado, tão diferente de nós, tão perfeito que parece inatingível. E essa imagem, embora pareça reverente, pode se tornar perigosa. Porque quando mais precisamos dele, quando estamos desanimados, sujos, confusos, vazios, sentimos que não temos o direito de nos aproximar dele. Como se a escuridão dentro de nós fosse escura demais para ele. Mas esse não é o verdadeiro Jesus, não é o dos evangelhos. Não é aquele que caminhava por ruas empoeiradas, não é aquele que tocava nos intocáveis, não é aquele que chorava em voz alta, não é aquele que sangrou em um jardim enquanto seus amigos dormiam. Jesus não veio ao mundo para encontrar aqueles que já estavam bem. Ele veio para encontrar aqueles que não sabiam como prosseguir. E isso não é apenas uma frase bonita. É uma realidade histórica, emocional e espiritual. Basta olhar honestamente para as histórias que o cercam. Quem ele tocou, quem ele defendeu, a quem ele recorreu. Nunca foram os mais puros, nunca os mais sábios. Eram os marginalizados, os quebrados, os confusos, os acusados. Jesus não tinha medo da escuridão humana. Ele não a evitava. Ele a encarava de frente. Ele a tocava. Ele se sentava com ela. Você se lembra da mulher pega em adultério? Eles a arrastaram para dentro, usando-a como instrumento para prender Jesus em uma armadilha religiosa. Os fariseus não viram uma pessoa, viram um caso, uma desculpa para apontar o dedo, uma sombra para condenar. Mas Jesus não a viu dessa forma. Ele não a julgou, não pediu detalhes, não exigiu explicações. Simplesmente se abaixou, escreveu no chão e, com uma calma desarmante, proferiu uma frase que mudou tudo. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. Um a um, eles foram embora. Porque quando a verdadeira luz aparece, as máscaras caem. E então, quando não havia mais acusadores, Jesus se levantou e falou com ele. Não com gritos, não com repreensão,
com uma ternura quase palpável: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Você consegue sentir o peso dessa cena? Uma mulher à beira da morte, humilhada publicamente, sabendo que sua culpa era dela. E, no entanto, Jesus não se concentra no erro dela. Ele se concentra no valor dela. Ele a vê por inteiro. Ele vê além do que ela fez. É isso que ele faz por cada um de nós quando estamos no fundo do poço. Quando nos sentimos manchados por dentro. Quando acreditamos que não merecemos nada. Jesus não vem apontando o dedo. Ele vem de braços abertos. Ele não se choca com suas quedas. Ele se importa com suas dores. A religião humana tende a categorizar. Este é bom, este é mau. Este merece, este não. Este é puro, este é impuro. Mas Jesus quebrou esse sistema. Sua maneira de ver as coisas era completamente diferente. Onde outros viam um pecador, ele via um filho. Onde outros viam fracasso, ele via oportunidade. Onde outros viam escuridão, ele via o lugar exato onde sua luz deveria brilhar. E o mais impressionante é que Jesus não apenas pôde estar com aqueles que sofriam, ele pôde entrar em seu sofrimento. Ele se sentou com eles, ele os ouviu, ele os tocou, ele chorou, ele os amou. Quando Lázaro morreu, Jesus não chegou com um sorriso presunçoso dizendo: não se preocupem, eu o ressuscitarei. Não. Primeiro, ele chorou. Chorou com Marta, chorou com Maria, chorou com as pessoas. Mesmo sabendo que o traria de volta à vida, ele dedicou um tempo para sentir a dor daqueles que estavam ali. Porque esse é o coração de Cristo. Não apenas consertar sua vida, mas caminhar com você em meio à sua dor. Então, se você está enfrentando pensamentos sombrios hoje, se sente que ninguém te entende, se há algo dentro de você que parece estar muito quebrado, ouça isto: Jesus não está esperando você sair dessa situação para te amar. Ele está com você agora, dentro de você, no centro da sua sombra. Ele não exige que você limpe tudo para se aproximar. Ele pede que você abra a porta, que o deixe entrar. Que pare de se esconder, porque a verdadeira revolução não começa com a mudança de seus pensamentos. Ela começa com a mudança da sua imagem de Deus. Quando você para de vê-lo como um juiz severo, como uma figura religiosa que só recompensa aqueles que fazem tudo certo, e começa a vê-lo como um amigo, como um irmão, como um médico que vem para curar e não para punir. Algo se liberta dentro de você. Você começa a acreditar que merece ser ajudado, que não está sozinho, que seu caso não está perdido. E não se trata de negar sua escuridão. Trata-se de convidar Jesus para caminhar com você nela, porque era isso que ele fazia com todas as pessoas que conhecia. Ele não lhes dava um discurso, ele lhes dava presença, ele lhes dava atenção. Ele lhes dava tempo. E sabe o que acontece quando alguém realmente olha para você em meio à sua escuridão e não vai embora? Você começa a acreditar que talvez nem tudo esteja perdido. Você começa a respirar diferente, a pensar diferente, a sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. E não uma esperança ilusória, nem infantil, nem baseada na ideia de que tudo vai dar certo, não. Uma esperança que nasce do fato de você não estar caminhando sozinho, de que alguém mais forte do que seus pensamentos sombrios está ao seu lado, de que a presença dele pesa mais do que sua dor. Jesus veio ao mundo por um único motivo: estar conosco. Não para criar uma religião, mas para inaugurar uma forma diferente de viver. Uma forma de viver onde você não precisa fingir ser forte para ser amado. Uma forma de viver onde você pode ser você mesmo, mesmo nos seus piores dias, e saber que não será rejeitado. E se existe uma verdade capaz de começar a desmantelar a estrutura dos pensamentos sombrios que tem dominado você, a sua escuridão não assusta Jesus. Ele já viu de tudo, já carregou tudo, e mesmo assim escolheu ficar. Escolheu te amar, escolheu te encontrar. E agora ele está aqui, não com condenação, não com reprovação, mas com o mesmo olhar que lançou a Pedro depois que este o negou, com o mesmo amor que sustentou Tomé quando este duvidou, com a mesma voz que disse a Zaqueu:
Hoje quero ficar na tua casa. Sim, mesmo que sua casa esteja em ruínas, mesmo que sua mente esteja um caos, mesmo que sua alma esteja cansada, ele não está com medo. Ele se senta. E a partir dessa presença, tudo começa a mudar. Quando a mente fica confusa, o mais perigoso não é se perder. É esquecer que um dia você soube andar. É como estar preso em um quarto sem janelas. Você não sabe quanto tempo passou, não sabe se é dia ou noite, não sabe se alguém vai aparecer. Você só sabe que está lá com seus pensamentos. E em meio a esse silêncio pesado, o que você mais precisa não é um grito, é a palavra certa. Uma palavra que te encontre onde você está, não onde você deveria estar. Uma palavra que não te empurre, mas que te desperte. Jesus usava esse tipo de palavra. Essas não eram frases decorativas, não eram slogans religiosos. Eram verdades vivas, raios de luz que cortavam a escuridão com precisão cirúrgica. E o mais surpreendente é que muitas dessas palavras não foram proferidas em templos, mas em estradas, em lares comuns, em momentos de dor ou dúvida. Por isso, hoje vamos deixar que algumas dessas frases nos falem novamente. Não como citações antigas, mas como sussurros vivos que ainda podem quebrar correntes mentais. Não tenha medo. 2 palavras. Tão simples e ainda assim tão poderosas. Jesus as repetia constantemente. Não porque o medo fosse um pecado, mas porque ele sabia o que o medo pode fazer à alma. Ele paralisa, distorce, aprisiona. O medo não precisa ser lógico para controlar sua vida. Ele só precisa se apoderar de você. E quando Jesus disse, não tenham medo, ele não o disse como alguém que dá uma ordem fria. Ele o disse com o olhar de alguém que esteve na tempestade. Como quando caminhou sobre as águas e viu seus discípulos aterrorizados. Coragem, sou eu, não tenham medo. Essas palavras ainda transcendem o tempo. Elas ainda atravessam a névoa. Porque quando você sabe quem está com você, o medo perde seu poder. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você percebe quem Jesus está chamando? Ele não está chamando os fortes. Ele não está chamando os bem-sucedidos. Ele não está chamando aqueles que acham que têm tudo sob controle. Ele está chamando os cansados, aqueles que não aguentam mais, aqueles que estão cansados de lutar sozinhos, aqueles que carregam um fardo invisível em suas mentes há anos e não promete soluções instantâneas. Promete descanso. Aquele descanso que não vem do sono, mas da presença. O descanso de saber que você não carrega mais tudo sozinho. Que existe um lugar onde você pode deixar o que te pesa, sem ser julgado por isso. A verdade vos libertará. Uma das frases mais citadas de Jesus, mas também uma das mais mal interpretadas. Porque ele não está falando de qualquer verdade. Ele está falando da verdade que ele personifica. De um modo de vida que não se baseia em aparências, máscaras ou medo do julgamento. Muitos pensamentos sombrios nascem do auto-engano, daquela vozinha que lhe diz que você precisa ser perfeito, que não pode demonstrar fraqueza, que deve estar sempre bem. Mas a verdade de Jesus quebra esse ciclo, porque a verdade dele não exige perfeição. Ela lhe oferece liberdade, liberdade para chorar, para cair, para recomeçar, para parar de fingir. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não disse, vou te mostrar uma lanterna. Não, ele disse, eu sou a luz. Isso muda tudo. Porque quando você está preso em pensamentos sombrios, você não precisa de mais ideias. Você precisa de uma presença. E Jesus não oferece apenas palavras, ele oferece ser luz em meio à sua confusão. Seguir a Deus não significa entender tudo imediatamente. Significa caminhar com alguém que vê, mesmo quando você não vê nada. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Dito da cruz. No momento de maior dor, cercado por ódio, traição, zombaria, injustiça, e ainda assim, perdão. Você consegue imaginar o que essa frase pode fazer com a sua mente se você a deixar entrar? Porque muitos pensamentos sombrios nascem do ressentimento, de feridas não cicatrizadas,
da culpa que carregamos por anos. Mas Jesus, em sua hora mais sombria, escolheu perdoar. E se ele pôde perdoar na cruz, você não acha que também pode começar a se perdoar? Às vezes, o que mais nos aprisiona não é a dor, é a falta de perdão. Perdão para com os outros, para com Deus, para com nós mesmos. Estarei sempre convosco, até ao fim dos tempos, não apenas aos domingos, não apenas quando você ora, não apenas quando tudo está indo bem, todos os dias, no trânsito, na ansiedade, na recaída, na dúvida, na tristeza. Jesus promete companhia constante, e quando uma mente vive em companhia, ela não se perde mais da mesma maneira, porque a neblina pode persistir, mas a solidão desaparece. E isso, embora possa parecer insignificante, muda tudo. Estas palavras de Jesus não são feitiços, não são fórmulas mágicas, são verdades vivas. E como todas as verdades profundas, nem sempre são sentidas imediatamente. Às vezes, penetram como gotas, às vezes como lâminas, mas quando penetram, purificam, despedaçam mentiras, criam espaço. E talvez agora, enquanto você ouve isso, algumas dessas frases tenham ficado na sua cabeça. Talvez você não entenda por quê, mas algo dentro de você se agitou. Essa é a faísca. Esse é o começo. Não a apague, porque as palavras de Jesus não são apenas para serem lidas. São para serem vividas, para serem repetidas, até se tornarem parte da sua respiração. Para serem escritas na sua mente quando tudo mais parecer desaparecer. A escuridão dos pensamentos pode ser densa, persistente, mas não é eterna. E quando a sua voz se faz presente, a névoa não pode permanecer para sempre. Há uma parte da história de Jesus que muitos esquecem, ou preferem não examinar de perto. Gostamos de pensar em sua força, seus milagres, seu domínio sobre a tempestade. Somos inspirados por sua compaixão, sua paciência, sua capacidade de perdoar. Mas há algo que clama silenciosamente nos textos. Algo que também faz parte de sua sagrada humanidade. Jesus conheceu a angústia. Sim, o Filho de Deus também sentiu a escuridão. Ele também foi tocado pela ansiedade. Ele também buscou lugares isolados para respirar, para chorar, para encontrar forças. E essa parte de sua história, longe de torná-lo menos divino, o torna mais humano. Porque se até ele precisava de silêncio, como nós não precisaríamos? Jesus não evitou a dor, ele a enfrentou de frente. Mas antes de confrontá-la, ele se retirou, buscou a montanha, distanciou-se das multidões, afastou-se até mesmo de seus amigos mais próximos. Não por egoísmo, mas por necessidade. Uma profunda necessidade de se conectar com o Pai, de se lembrar de quem ele era, de respirar sem o peso de 1000 vozes sobre ele. Às vezes, pensamos que ser forte significa suportar tudo em silêncio, continuar funcionando, doar-se sem parar. Mas Jesus nos mostra outro caminho. A força também se encontra no recolhimento. Nos evangelhos, lemos repetidamente frases como: Jesus subiu a um monte para orar. De manhã cedo, levantou-se e foi para um lugar deserto. Passou a noite em oração. Ele não fazia isso por mera formalidade religiosa. Fazia isso porque sabia que, para manter a luz acesa, era preciso primeiro retornar à fonte. E isso é algo que esquecemos. Vivemos rodeados de ruído, de informação, exigências, opiniões, telas. Mesmo quando estamos sozinhos, não há silêncio. Nossas mentes estão a 1000, e nesse caos, pensamentos sombrios encontram terreno fértil. Mas quando você se atreve a fazer como Jesus fez, quando você escolhe escalar sua própria montanha, mesmo que seja simbólica, algo começa a mudar. Não porque o silêncio apague os problemas, mas porque no silêncio Deus fala de uma maneira diferente. Há um momento na vida de Jesus que resume tudo isso com uma força comovente: o jardim do Getsêmani. Foi lá que ele enfrentou sua noite mais escura. E ele não a enfrentou pregando. Ele não a enfrentou realizando milagres. Ele a enfrentou no chão, com a cabeça baixa, com a alma em angústia, com o coração tremendo. Minha alma está profundamente triste, a ponto de desejar a morte, disse ele aos seus discípulos. Ele não disse isso como professor, disse isso como homem,
como uma alma atormentada, como alguém que sabe o que está por vir e já sente o peso do que ainda está por acontecer. Essa cena é uma das mais humanas de toda a Bíblia, porque mostra um Jesus completamente transparente, sem máscaras, sem defesas, suplicando ao Pai com lágrimas, dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice. E sabe o que é mais chocante? Que o céu não respondeu com uma solução imediata. Não houve uma voz trovejante. Não houve anjos para acabar com a dor. O que houve foi presença. E essa presença foi suficiente para ele continuar. Em meio à escuridão, Jesus encontrou conforto no silêncio compartilhado com Deus, em saber que podia desabafar sua angústia sem ser rejeitado, em compreender que mesmo quando o plano não muda, o coração pode ser fortalecido. É isso que acontece quando escolhemos o silêncio. Não se trata de esvaziar a mente como o mundo sugere. Trata-se de preenchê-la com presença, de nos permitirmos, longe do ruído, dizer o que realmente sentimos. E ao dizer isso, também podemos ouvir: Jesus não fugiu de suas trevas. Ele não as reprimiu, ele as enfrentou. Ele chorou por elas. Ele as apresentou ao Pai. E esse ato íntimo foi o que lhe deu forças para se levantar e continuar no caminho para a cruz. Não por obrigação, por amor. Então, quando você se deparar com o seu próprio Getsêmani, aquele lugar onde tudo na sua mente grita: eu não aguento mais, lembre-se disto. Você não está sendo fraco por se sentir assim. Você está sendo humano e está repetindo um padrão que até Jesus experimentou. As montanhas, o silêncio, o retiro, não são fugas, são práticas sagradas. São espaços onde a sua alma pode respirar sem ter de fingir. E por vezes, uma única noite a sós com Deus pode fazer mais por si do que 100 conversas vazias. Jesus nos ensina que parar é normal, que reconhecer nosso cansaço é normal, que chorar antes de enfrentar desafios é normal, porque até mesmo os mais fortes entre nós também precisaram de momentos de fraqueza compartilhada com o Pai. E há algo mais. Nesses momentos de silêncio, Jesus não apenas recebeu força, ele também tomou decisões. Ele esclareceu sua missão. Ele retornou ao que era essencial. Nós também podemos fazer isso. Porque muitas vezes pensamentos sombrios tomam conta quando tudo está confuso, quando não sabemos o que sentimos, o que queremos, o que realmente dói. Mas no silêncio, o essencial se revela. E o supérfluo desaparece. Não subestime o poder de se afastar. Não tenha medo da sua montanha. Você não estará sozinho nela. Você estará repetindo o caminho do Mestre, e se Jesus voltou da montanha em paz, você também pode. Existem pensamentos que não nascem do medo, do cansaço ou mesmo da dúvida. Nascem de um peso invisível, porém constante. Invisível, mas sentido. No peito, nas costas, nos ombros. Um peso sem forma, mas com nome: culpa, ressentimento, remorso, autopunição. E carregamos isso como se fosse parte de nós. Como se fosse lógico viver sobrecarregados por anos de erros, promessas quebradas, feridas abertas. Como se fosse normal acordar com o coração pesado, lembrando do que não fizemos, do que permitimos, do que fizemos de errado. Mas Jesus veio precisamente para romper com essa normalidade doentia. Para romper com a lógica de: se você falhou, merece pagar para sempre. Porque a sua filosofia, a do reino, do amor que não calcula, da graça que escandaliza, tem uma ferramenta secreta, poderosa e transformadora: o perdão radical. E sim, eu disse radical, porque não se trata de um perdão superficial. Não é aquele "eu perdoo, mas não esqueço", que apenas mascara o ressentimento. Não é aquele "eu me perdoo, mas ainda me odeio por dentro". Não, é um perdão que vai à raiz, que não fica na superfície, que cava fundo, quebra correntes antigas, despedaça narrativas internas e olha nos seus olhos para dizer: você não precisa mais carregar esse fardo. A mente não pode viver em paz enquanto estiver presa ao passado. E o perdão é a única chave que pode desatar esse nó, que não pode ser desfeito pela força, mas apenas pela entrega.
Jesus falou do perdão não como uma opção, mas como uma necessidade. Quando Pedro se aproximou dele e perguntou: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Pensando que estava sendo generoso, Jesus respondeu com algo que desafiava toda a lógica humana. Não vos digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, sempre. Porque perdoar não é um favor que você faz para a outra pessoa. É uma porta que você abre dentro de si mesmo para que o veneno não permaneça. E isso não se aplica apenas aos outros. Aplica-se sobretudo a você. Muitos dos pensamentos mais sombrios não vêm do que os outros fizeram, mas sim daquilo que você acredita ser impossível de consertar. Palavras que você disse, pessoas que você perdeu, decisões que você tomou, momentos em que você falhou, e sua mente continua voltando para lá. Ela te leva de volta à cena, faz você revivê-la como um castigo. Diz que você não merece paz, que você merece viver com esse fardo, mas isso não é justiça. Isso é prisão. Jesus não morreu para que você permanecesse preso à culpa eterna. Ele morreu precisamente para quebrar essa corrente. E não era simbólico. Era real, unhas de verdade, dor de verdade, sangue de verdade. Tudo para que você não precise pagar com a sua mente por aquilo que a sua alma já não consegue suportar. Na cruz, ele disse tudo em 3 palavras: está terminado. Em outras palavras, está feito, está pago. Não há mais dívidas. Você consegue imaginar o impacto que isso teria na sua vida mental se você realmente acreditasse nisso? O que aconteceria se toda vez que a culpa voltasse, você respondesse com essa frase? Está terminado, não como uma fuga, mas como uma verdade superior. Mas existe também outro lado do perdão que cura a mente: o perdão para com os outros. Porque, às vezes, os pensamentos sombrios não surgem do que você fez, mas do que fizeram com você. E aí a ferida é diferente. Não é culpa, é raiva. É impotência. É dor reprimida que se transforma em cinismo, desconfiança, frieza. E a mente não esquece, ela repete cenas, ela omite palavras, ela retorna ao trauma. Ela se defende atacando. Mas Jesus, a caminho da cruz, mostrou-nos outro caminho. Enquanto estava pendurado, devastado, em meio a insultos e cusparadas, ele disse algo que o mundo ainda não compreende totalmente: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como alguém pode perdoar estando nesse lugar? Como pode oferecer amor em meio ao ódio? A resposta é simples: o perdão não é uma reação, é uma escolha. E essa escolha não é minimizar a dor, mas sim não permitir que essa dor domine sua mente. Porque quando você não perdoa, o que te magoou não desaparece, permanece, ocupa espaço, fala por você, danifica o seu presente por causa do passado. E quando você perdoa, você não está dizendo estava tudo bem. Você está dizendo isso não tem mais poder sobre mim. Esse é o perdão radical que Jesus viveu e ensinou. Uma que não depende da outra. Aquele que não espera condições perfeitas. Alguém que não precisa de um pedido de desculpas para deixar ir. E o mais belo é que o mesmo perdão que ele praticou, ele também oferece a você. Não importa quão profunda seja a sua ferida. Não importa se você foi o agressor ou a vítima. Não importa se muito tempo passou. Ele continua dizendo a mesma coisa: eu te perdoo. E esse perdão não muda apenas o seu estado espiritual, muda também o seu estado mental. Porque quando você recebe isso, algo se liberta, algo se torna mais leve, algo dentro de você para de lutar. Então, o que aconteceria se você escolhesse perdoar hoje? Te perdoar? Perdoar alguém que não merece? Aceitar o perdão que já lhe foi concedido? O que aconteceria se você parasse de carregar o que Jesus já carregou por você? Talvez, só talvez, você pudesse começar a pensar diferente. Porque quando a alma se liberta, a mente também respira. Existem pensamentos que não gritam, mas que te desgastam. Pensamentos que não se apresentam como inimigos diretos, mas que agem silenciosamente, sabotando você por dentro. São aqueles pensamentos que dizem: eu não valho nada, eu sempre estrago tudo,
Ninguém vai me amar se eu for assim. Estou cansado de mim mesmo. Nem sempre são óbvios. Às vezes disfarçam-se de humildade, outras vezes de exigência. Mas se observarmos com atenção, todos têm algo em comum. Nascem de uma profunda falta de amor por si mesmo. E não estamos falando do amor superficial que o mundo promove. Aquele ame-se como você é, que fica só na superfície. Estamos falando de um amor mais profundo, mais revolucionário. Um amor que não nega a sua escuridão, mas também não te reduz a ela. Um amor que te vê fragilizado e não te abandona, que te conhece completamente e ainda assim te escolhe. Esse é o amor com que Jesus amou. E esse é o amor que pode curar uma mente ferida. Porque quando você se sente radicalmente amado, a autodestruição perde terreno. Jesus não amava como o mundo ama. O amor do mundo é condicional, egoísta, transacional. O amor de Jesus era algo completamente diferente. Era um amor que toca o leproso, que se senta com o traidor, que abraça aquele que todos rejeitam, que não se esquiva do fracasso, que não foge da vergonha. E o mais chocante é que esse amor não era seletivo. Era oferecido a todos, a mulher que chorava aos pés de Jesus, para Zaqueu, o cobrador de impostos odiado por seu povo, para Pedro, mesmo depois de negar isso 3 vezes, para Thomas, apesar de sua incredulidade, para Judas, mesmo sabendo da sua traição. Esse amor não era ingênuo, não ignorava os erros, mas os encarava com misericórdia, porque o verdadeiro amor não nega a verdade, ele a redime. E agora, imagine o que aconteceria se esse amor, em vez de ser apenas um conceito bonito, se tornasse a maneira como você se trata. O que aconteceria se você parasse de falar consigo mesmo com ódio? O que aconteceria se você parasse de se punir por cada erro? O que aconteceria se você decidisse se enxergar como Jesus te enxerga? Não com desculpas, não com orgulho, mas com compaixão. Com essa exata combinação de verdade e graça, porque a autodestruição nem sempre é visível. Nem sempre se trata de violência ou vício. Às vezes é muito mais sutil. Não se trata de cuidar de si mesmo, é ignorar suas emoções, é a tolerância a certos relacionamentos que te esgota. Está te dizendo repetidamente que você não merece nada melhor. E tudo isso tem uma única origem. A crença inconsciente de que você não é bom o suficiente para ser amado. Mas Jesus, com toda a sua vida, veio para desafiar essa mentira. Sua presença, sua morte, sua ressurreição, não foram para a humanidade em abstrato. Foram para você, para a sua história, para a sua dor, para a sua mente confusa, para o seu coração que já não sabe em que acreditar. Quando ele disse, ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos, ele não estava falando em teoria. Ele estava falando sobre o que faria por você. E quando você se enxerga através desse amor, algo muda. Não porque seus defeitos desapareçam, mas porque eles deixam de te definir. Você não é mais apenas aquilo que fez de errado. Você não é mais apenas o que pensava ser ontem. Vocês não são mais apenas suas sombras. Você é alguém que é amado. E a alma que sabe que é amada começa a se curar. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Esse amor que você recebe, você também pode dar. E oferecê-lo é uma das maneiras mais eficazes de consolidá-lo. Porque amar como Jesus amou também é remédio para a mente. Não apenas porque você doa, mas porque você se descobre capaz de doar. Porque quando você serve, quando você perdoa, quando você se importa, quando você escuta, algo dentro de você também é reconstruído. Não da escassez, mas da abundância. Jesus não nos pediu para amarmos quando somos perfeitos. Ele nos pediu para amarmos como Ele amou. E isso significa amar mesmo que doa. Mesmo que seja difícil, mesmo que você ainda esteja no processo, ame mesmo quando sua mente não cooperar, amar. Mesmo quando você não está com vontade, porque o verdadeiro amor nem sempre nasce do sentimento.
Ele nasce de uma decisão, e nesse processo você se encontra, vocês se abraçam, você faz as pazes consigo mesmo. Então, se você está cansado de lutar consigo mesmo, se não quer mais odiar seu reflexo, seus pensamentos, suas imperfeições, talvez seja hora de deixar esse amor entrar de verdade, não como uma ideia, mas na realidade. E uma vez lá dentro, deixe fluir para fora. Porque quando você ama como ele amou, não só o mundo muda, você também. A transformação que tanto desejamos, aquela paz interior, aquela libertação de pensamentos sombrios, aquela calma inabalável, não acontece por mágica. Não é um raio que resolve tudo num instante. Não é uma oração perfeita que cura tudo na primeira tentativa. Com Jesus não é mágica, é uma jornada, uma estrada real, empoeirada, encontrada por acaso, percorrida em pausas, com dias bons e dias em que mal se consegue sair da cama. Uma estrada onde a mente não se transforma num mar de rosas da noite para o dia, mas onde pouco a pouco os espinhos param de sangrar. Jesus nunca prometeu uma vida sem conflitos internos. O que ele prometeu foi sua companhia constante ao longo do caminho. E essa empresa, embora possa parecer simples, muda tudo. Quando você está sozinho com seus pensamentos sombrios, tudo parece mais pesado. Cada erro se intensifica. Cada lembrança dói 2 vezes mais. Cada insegurança parece uma verdade absoluta. Mas quando você começa a caminhar com Cristo, algo em seu diálogo interno começa a se realinhar. Não magicamente, mas gradualmente, não com frases vazias, mas com a verdade viva, não com rituais, mas com relacionamento, porque estar com Jesus não é apenas acreditar nele, é caminhar com ele, e quando você está com alguém, você o escuta, você o observa, você o imita, você absorve a maneira como ele vê a vida, e sem perceber, você começa a falar consigo mesmo da maneira como ele falaria com você. Você não grita mais consigo mesmo. Você sempre estraga tudo. Agora vocês ouvem. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Você não pensa mais. Ninguém realmente me ama. Agora você se lembra. Eu te amei com um amor eterno. Você não repete mais. Não tenho coragem. Agora você reconhece. Você é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa mudança de voz não acontece da noite para o dia, mas acontece devagar, a cada passo, a cada instante. Escolha acreditar mais nele do que em seus pensamentos destrutivos. E assim, o que antes era uma mente em guerra, torna-se uma mente no caminho certo. Isso significa que você vai parar de ter pensamentos sombrios. Não significa que eles não andarão mais sozinhos. Significa que quando elas aparecerem, haverá outra voz dentro de você para respondê-las. Uma voz que diz: você não está sozinho. Isso também vai passar. Estarei contigo até o fim. Porque Cristo não veio para te dar uma vida sem dor. Veio para te ensinar que a dor não tem a última palavra. Que mesmo em meio à confusão, você pode caminhar com esperança. E a esperança não consiste em negar a escuridão, é caminhar com a certeza de que não será eterno. Jesus disse claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele é o destino, ele disse que ele é o caminho. Isso significa que segui-lo não se trata de chegar, trata-se de avançar mais um passo. Um pensamento de cada vez, uma manhã em que você decide se levantar novamente, mesmo tendo caído ontem. Não é mágica, é uma relação, é uma rendição diária. Trata-se de ouvir a voz deles, até que ela seja mais alta que a sua, até que o que ele diz sobre você tenha mais peso do que o que você sempre pensou sobre si. E essa transformação, embora silenciosa, é real. A mente se cura quando para de caminhar sozinha. E com Jesus, você nunca mais estará sozinho. Se esta mensagem tocou seu coração, se em algum momento você sentiu que não estava sozinho, que havia esperança para sua mente, que as palavras de Jesus ainda estão vivas hoje, então não saia sem curtir e se inscrever. Não se trata apenas de apoiar o canal, mas sim de podermos continuar caminhando juntos.
construindo um espaço onde a fé seja vivida de forma real, profunda e sem máscaras. E se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a filosofia de Cristo, convido você a assistir aos outros vídeos desta série. Cada um está conectado. Cada um explora uma parte diferente desse caminho. Porque seguir Jesus não é uma teoria, é uma transformação. E essa transformação, pouco a pouco, começa com o que você permite entrar em sua mente e em seu coração. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, não é mágica, é uma jornada.